Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar como operar opções tem muitas semelhanças com jogar xadrez. Isso mesmo, o jogo xadrez. E caso você não conheça, esse é o Hikaru Nakamura. Hoje ele é o 19º melhor jogador de xadrez do mundo. Já chegou a ter a segunda melhor pontuação quando ele era mais novo e ele é um ávido operador de opções. Dá uma olhada aqui o que ele fez. Em outubro de 2019, ele tweetou que as opções, que as calls da Tesla estavam deliciosas. Você sabe o que aconteceu, né? Eu já falei aqui no canal. O que aconteceu com a Tesla depois disso? Eu vou colocar o gráfico aqui para você ver. Se ele seguiu a nossa estratégia de comprar calls longas, ele ganhou muito dinheiro. E hoje eu vou te falar aqui no vídeo as semelhanças entre o xadrez e as operações com opções. O Nakamura trabalha jogando xadrez e diz que com o tempo livre dele, ele opera opções. E no Twitter dele tem uma série de menções a operações que ele faz. E aqui a gente já começa a perceber uma clara relação entre operações com opções e xadrez. Se você joga, talvez você já tenha feito essa relação. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma série de semelhanças entre as duas atividades: o xadrez e as operações com opções. Antes da gente começar, eu vou te pedir, clique em gostei, isso ajuda muito o canal, além de fazer o vídeo chegar nas pessoas que estão estudando, isso facilita o vídeo chegar em mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você ficar sabendo quando a gente liberar vídeos novos. O próprio Nakamura já fez comparações entre as operações com opções e com o xadrez. Ele diz que a principal semelhança é o planejamento, que nas duas atividades você tenta olhar para frente, imaginar o melhor e o pior cenário e a partir daí tomar decisões. E continuando, ele deixa claro que a parte analítica e a parte de probabilidades de você lidar com possibilidades futuras são muito comuns nas duas atividades. E a partir daqui eu vou listar algumas características comuns de sucesso, tanto de um jogador de xadrez bom como um operador de opções de nível elevado. A primeira característica comum de um jogador de xadrez de alto nível com um operador de opções de alto nível é a disciplina. Se você já opera opções há algum tempo, você já tem todo um estilo de estratégia que você segue independente da onde o mercado vai. Você não se altera se o mercado for contra você. Você tem todo um controle, toda uma estratégia que você segue de maneira controlada. Você sabe de antemão as coisas que podem acontecer e você segue a sua estratégia de maneira disciplinada. Da mesma forma é o jogador de xadrez. Ele tem seus padrões e suas estratégias, independente de quão criativo ele é. Ele segue a sua forma de jogar de maneira disciplinada. Então uma das melhores qualidades que você pode ter, tanto como jogador de xadrez quanto operador de opções, é disciplina. O segundo ponto é preparo. Você, antes de fazer uma estratégia, você tem que ter todo um embasamento teórico, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter uma preparação, você tem que ter um porquê de estar entrando nessa estratégia. Um ótimo jogador de xadrez, ele tem todo um preparo antes de uma importante partida e até assistir as partidas do oponente, ele chega a assistir. Da mesma maneira, um operador com opções, ele tem que saber os pontos fortes e fracos das suas estratégias. O que ele pode fazer se dá errado, se ele pode arcar com esse tipo de erro, se as probabilidades estão boas conforme a sua estratégia. Ele tem que saber o que pode acontecer. Sempre quando ele vai entrar numa estratégia com volume alto, ele já simulou diversas vezes essa operação, de preferência ele já fez várias vezes essa operação, ele sabe tudo o que pode acontecer. Então, ambos os jogadores, ambos os operadores, eles precisam muito de preparo e essa é uma característica nas duas atividades. Um terceiro ponto em comum é a análise. Se você joga xadrez, para você deve ser óbvio que análise é algo importante. Agora, nas operações com opções, para quem está começando, pode não ser tão óbvio, mas análise é crucial. Você tentar entender os vários fatores que influenciam o mercado, que influenciam o ativo em questão e que também influenciam na opção. As opções sempre vão ter mais variáveis interferindo do que o próprio ativo. E o ideal é você ter domínio da análise, do que pode interferir e do que é bom ou ruim para você. E caso aconteça uma dessas coisas, o que você vem a fazer depois. Análise tanto no xadrez, para você conseguir prever coisas possíveis no futuro, para você poder calcular probabilidades e tomar as melhores decisões. Da mesma forma acontece com as operações com opções. Quando a gente monta uma estratégia, a gente faz toda uma análise para tentar definir probabilidades e com isso tomar a decisão se realmente faz sentido
montar aquele trade, montar aquela operação ou não. O quarto ponto de semelhança é propósito. Nas duas práticas, você precisa ter um propósito claro. E isso é legal de lembrar porque muitos iniciantes montam as operações sem saber quando sair e por que sair. Para o xadrez, o objetivo é óbvio, tem um propósito muito claro, que é você dar um checkmate no seu oponente. Já nas operações com opções, o objetivo também é claro, que é você sair com uma operação lucrativa. É claro que as metas variam conforme a estratégia. Uma venda coberta pode ser ganhar 2, 3%, já numa outra estratégia pode ser ganhar 10%, em outras é ganhar ali 1000%. Então isso, a porcentagem varia, mas o objetivo é claro, a gente operar de maneira lucrativa, e no xadrez é ganhar a partida. Então a pessoa que pratica ambas atividades, elas conseguem visualizar essa semelhança, que as duas atividades elas têm um propósito claro. Uma característica que a gente percebe em pessoas bem-sucedidas, tanto no xadrez quanto nas opções, é a versatilidade. No xadrez, quando você joga e as coisas começam a dar errado, você precisa se adaptar e você precisa às vezes mudar a sua estratégia para aquele momento de jogo, para você conseguir ganhar, para você conseguir mudar a situação e sair, ter alguma vantagem em frente ao seu oponente, frente à forma que ele está jogando. Já no caso das opções, é a mesma coisa, a gente tem ferramenta para operar qualquer momento do mercado. No mercado lateralizado, a gente tem estratégia para isso. Se a gente está num mercado muito instável, a gente tem operação para isso. Então, diferente de simplesmente comprar ou vender ações, nas opções a gente consegue uma série de estratégias diferentes. A gente pode operar volatilidade, a gente pode operar o tempo, o direcional. O que significa isso? Que a gente pode ganhar, dependendo da estratégia, basicamente com qualquer coisa que o mercado faça. A gente não precisa só que o mercado suba, a gente não precisa que o mercado caia, a gente não precisa de nada em específico. A gente consegue bolar estratégias e se posicionar frente ao mercado, independente de como ele está agindo. Então a versatilidade de um operador com opções é muito importante para ele saber lidar com as diferentes faces do mercado. O mercado seria o grande oponente de xadrez e você nunca sabe exatamente o que ele vai fazer e você tem que se posicionar com operações que tenham alta probabilidade de sucesso, que tenha alta probabilidade de dar certo para você conseguir e aí ganhando material, se fosse no xadrez. Com as opções a gente vai se posicionando e conforme o mercado vai agindo, se a gente se posicionou bem, parte das nossas operações vão saindo com lucro, elas compensam aquelas que deram errado e elas aí trazem um retorno bacana pra gente. Então versatilidade é uma característica muito importante para o operador de opções que realmente consegue tirar lucro do mercado independente do que o mercado esteja fazendo. Gerenciamento de risco. Xadrez é uma das atividades que demanda gerenciamento de risco. Você tem operações que podem dar certo, que podem dar errado, então você tem que decidir quando atacar, quando não atacar, quando ser agressivo ou não. Então tem todo um sistema de gerenciamento de risco que a gente vê também nas operações com opções. É claro que eu domino operações com opções muito melhor que xadrez, eu sou um iniciante em xadrez, mas nas operações com opções, gerenciamento de risco é tudo. Isso define uma pessoa que passa a vida inteira operando e tendo resultado, da pessoa que começa e já traumatiza no primeiro mês. Porque quem não gerencia o risco, coloca uma mão alta numa operação e dá errado, a pessoa tem total prejuízo, ela traumatiza e sai do mercado. Isso, infelizmente, é comum. Hoje em dia, o YouTube, por exemplo, é bem mais fácil de você adquirir conhecimento. Muitas pessoas acabam aprendendo e não fazendo isso. Mas, inicialmente, eu via muito isso acontecer e muitas pessoas saíam do mercado de opções porque elas ficavam traumatizadas. Elas faziam uma compra seco alta e aí essa opção virava pó, a pessoa perdia todo o dinheiro. Então, o que eu quero te dizer? Comprar seco é ruim ou é bom? Depende do que você está fazendo. Se você tem gerenciamento de risco, uma operação dessas não significa nada. Mas uma operação dessas dando errado é algo normal para você, já era previsto e calculado e que as operações que darem certo vão compensar em muito as operações que dão errado. Você precisa saber controlar o seu risco, quanto você pode se expor ao risco, quanto de dinheiro você pode colocar em cada operação para que a sua estratégia seja sustentável. Então, um dos pontos cruciais em opções é o gerenciamento de risco. E da mesma forma, os jogadores de xadrez dizem que é extremamente importante você ter um gerenciamento de risco. E outro elemento de sucesso entre pessoas que fazem as duas atividades é a compostura. O que significa compostura? Seria saber perder. Como eu acabei de dizer, muitas pessoas saem do mercado de opções quando elas perdem. Da mesma forma, a pessoa que joga xadrez, ela tem que entender
que não são todos os jogos que a gente ganha, que você tem que saber perder, você tem que aprender com essa perda e daí você continuar, seguir em frente. Você sempre tem que evoluir e usar os seus erros ou a perda, que não é um erro, é algo natural, como aprendizado de algo que você pode mudar, de algo que você pode adaptar na sua estratégia, tanto no xadrez quanto nas operações com opções. Nas opções, se você tem uma estratégia sólida, perder é só mais um trade, não importa. Você precisa ter recursos para continuar operando, então você tem que ter o gerenciamento de risco e de dinheiro que a gente acabou de falar, e você precisa ter isso planejado. Então você não pode se alterar psicologicamente quando acontecer uma perda. Eu sei muito bem disso porque quando eu comecei eu não tinha compostura. Uma primeira perda que eu tive de 5 mil reais, eu larguei mão do mercado, mesmo que na somatória eu ainda estava com lucro. Eu não estava acostumado a perder porque eu fazia sempre operações com alta probabilidade de sucesso. Quando deu errado, eu assustei, eu fiquei com muito sentimento negativo, fiquei psicologicamente abalado e saí do mercado por alguns meses. Isso era falta de planejamento e gerenciamento. As perdas têm que estar calculadas e previstas dentro da sua estratégia. Você tem que imaginar e entender que isso pode acontecer e quando acontecer tem que ser algo normal. Então essas são as características que a gente vê do bom jogador de xadrez e do bom investidor com opções. E você vê mais alguma outra característica que a gente não viu por aqui? Comenta aqui embaixo. E como eu sei que só os mais próximos chegam aqui no final do vídeo, deixa eu te perguntar, o que você achou? Você assistiu a série O Gambito da Rainha? Virou uma febre xadrez. Em todo lugar aqui eu vejo interesse em jogar xadrez novamente. É muito interessante, eu assisti a série, eu gostei bastante. Eu mesmo voltei a jogar xadrez depois de muitos anos mesmo. Então me conta o que você achou da série e se você joga xadrez também. E antes da gente terminar, eu só vou pedir para você clicar em gostei. Isso ajuda demais o canal e ajuda as pessoas que estão começando a ter acesso a esse vídeo. E se você é novo por aqui, lembra que você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, assim você fica sabendo quando a gente tiver vídeos novos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.